Os alunos do 10º ano de Línguas e Humanidades foram desafiados a fazer um vídeo de 1 minuto sobre a herança de Roma, abordando todos os contributos da civilização romana para a nossa cultura ocidental europeia, com o objetivo de usar o conhecimento do passado para compreender o nosso presente. No trabalho de hoje vou falar da influência que a civilização romana teve na atualidade. Falando sobre os contributos, o latim era a língua oficial do Império Romano. Servia para se diferenciarem dos povos bárbaros e mais tarde deu origem a novas línguas como o português, o francês, o espanhol. Ao ler este texto em língua portuguesa já nos estamos a revelar um herdeiro da antiga civilização romana. O direito civil que temos hoje em dia deve-se ao direito privado e público da civilização romana. No campo da política, Roma deixou-nos com a ideia de república. O exército tinha dois princípios, a estratégia e a disciplina. E também ficou reconhecido pela organização e execução de tarefas, tornando-se um exemplo a ser seguido pelos atuais exércitos. Usa-se muita numeração romana nos relógios, livros e séculos. A arquitetura romana deixou-nos também alguns monumentos históricos. Continuam a ser muito visitados e eu vou dar como um exemplo o Museu de Lisboa, que é um teatro romano. As suas características eram idênticas às do teatro grego. Olá, eu sou Letícia e neste trabalho vou falar sobre a importância dos romanos para a nossa cultura. Bom, começando, uma das primeiras coisas que os romanos nos deixaram foi a língua. Tanto o nosso português como o nosso alfabeto são derivados do latim. Estes também nos deixaram a sua arquitetura em edifícios públicos como pontes, estradas e aquedutos, como podemos ver no aqueduto ao lado de Vila Real, que apesar de não estar completamente conservado, ainda conseguiu alguma durabilidade até aos dias de hoje. Em termos de escultura, estes também nos deixaram os capiteis decorados nos cimos das colunas de alguns templos, como por exemplo as igrejas, e também as estátuas normalmente colocadas em fontes. Já em relação à pintura, esta está várias vezes ligada com a arquitetura, pois é um modo de revestir as paredes. As pinturas eram feitas a fresco, com temáticas variadas, desde a natureza ao retrato. A maioria das nossas cidades também dependeram dos romanos, que com os seus acampamentos foram-nas construindo. Olá, eu sou a Raquel e neste vídeo vou falar sobre o legado romano, referindo os principais contributos civilizacionais de Roma para a nossa cultura atual. Durante todo o período em que existiu o Império Romano, os romanos foram dando origem a diversas coisas que ainda hoje permanecem na nossa sociedade. Cabe aqui destacar o latim, a língua que originou várias outras neolatinas, o cristianismo, o direito e o urbanismo. A criação de leis escritas pelos romanos é de facto uma notável contribuição romana à cultura ocidental, pois o direito romano permanece até hoje entre os fundamentos do direito contemporâneo. Relativamente ao urbanismo, o urbanismo é a organização da cidade, cidades essas que têm o nome de urbes, e é na praça pública das urbes que temos vários edifícios públicos como termas, templos, aquedutos e pontes. E esses são alguns dos vestígios que os romanos deixaram em Portugal, como a ponte de Trajano em Chaves, o templo romano de Évora e ruínas em Marvão. A civilização romana deixou-nos muitos contributos civilizacionais. Um dos contributos que eu irei abordar é o urbanismo. O urbanismo era a organização da cidade que era pensada de forma racional, funcional e utilitária. Como sabemos, todas as cidades de Roma tinham o fórum, que era o centro da cidade. Atualmente, todas as cidades têm uma espécie de fórum, que nós chamamos por centro da cidade, onde se encontram os serviços mais importantes disponíveis. O outro contributo romano que vou abordar é o cursus honoris, que dava a possibilidade de ascensão social, ou seja, podíamos pertencer à ordem dos decuriões e subir para a ordem equestre ou até a senatorial. Atualmente, o sistema de ensino também nos dá essa oportunidade de mobilidade social, visto que após acabarmos o 12º ano, podemos ingressar no ensino superior, o que nos dá a oportunidade de construirmos uma carreira. Eu só referi 2 contributos romanos, porém existem muitos outros. Podemos perceber assim que Roma deixou-nos um enorme legado. Os romanos nos deixaram um legado muito importante para o desenvolvimento do mundo atual. E esse legado contém o latim, do qual derivam línguas como o português, o espanhol e o italiano. O direito romano. As leis romanas foram a base das leis atuais. A política. Coisas como a república, o senado e as assembleias formaram a base da política de muitos países.
As obras públicas, como templos, pontes, estradas e termas. Por exemplo, em Portugal, no distrito de Braga, as termas romanas de Maximinos, que existem atualmente. E a arte. O realismo dos monumentos romanos são uma fonte de inspiração para muitos artistas na atualidade. Concluindo, o latim, o direito romano, a política, as obras públicas e a arte são parte do legado romano.